Desperta, Brasil, está na hora de anunciar. Desperta, Brasil, o reino de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouça a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Pai do Senhor, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui mais uma terça-feira para falar do nome de Jesus, para falar acerca da sua palavra. Então vamos começar esse nosso culto de ensino. Eu queria já passar ao pastor, que vai estar orando para a gente começar essa live, vai estar dando uma saudação e louvando a Deus com o hino. Em seguida, a gente já entra para o tema dessa noite. Amém? Amém. Felipe já está conosco. Seja bem-vindo, Felipe. Deus abençoe a todos, né? A gente vai ter um tema bastante interessante nessa noite, um tema muito bom. Fica atento aí sobre o tema, que é um tema bastante pertinente para a nossa vida, né? Que Deus possa abençoar todas as pessoas que foram ver essa live, que seja alcançado com as misericórdias do Senhor, porque o tema é muito bom, né? Então que Deus possa abençoar você. Compartilhe essa live, chame aí o seu amigo, seu vizinho aí, manda aí uma mensagem para o seu amigo para estar compartilhando essa live, vendo essa live, que a palavra do Senhor será muito boa nessa noite. Vamos orar. Deus eterno, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender um pouco mais de Ti. Sim. E bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras e põe em prática as palavras do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, alcance, Senhor, aquele que está vendo ou vai ver essa live, Senhor, que ela possa ser de proveito para ele, Senhor, para ela, oh Deus, para que possa, Senhor, mudar o seu conceito, Senhor, em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor Maciel, a qual vai estar dando esse estudo nessa noite, Senhor, que ele possa ser alcançado também pelo Espírito Santo de Deus, possa ser guiado por ele, que esse ensino, Senhor, possa falar nos seus corações, nos nossos corações. É que te pedimos, Senhor, alcance aqueles também que está acalmado, que está enfermo, que está, Senhor, choroso porque perdeu alguém. Alcance, Senhor, a família da Antinha, Senhor. Oh Deus, conforte, Senhor, os corações. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque Tu é Deus e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, né? Com o hino aí. Mas eu te amo, né? Esse eterno não sai fora o sistema, mas acho que não. Louve a Deus junto com a gente aí. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, Jesus, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos quer me fazer dó. Deus olha para mim, também vê o mesmo. Saiba que eu não passo de um pouco de pó. Aleluia, Jesus. Mas eu te amo.
mas eu te amo. E eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, Aleluia, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida, entregar para sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecado ele apagou, a vida ele me deu. Amar, ele me amou, perdão me concedeu, pecados ele apagou, e a vida ele me deu. Me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Aleluia. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia. Bem-vindos, nossa irmã Giovana. Aleluia. Maria, nossa irmã Maria. Cristina. Graças a Deus. Irmãos, às vezes a gente não consegue falar o nome de todos. É. A gente está usando aqui um sistema diferente, a gente grava no aparelho e a gente consegue ter o retorno em outro equipamento. Então, a gente não consegue às vezes saber quem que está online ouvindo nesse momento. Então, deixa o seu glória a Deus aí nos comentários. Amém? Nos ajude a orar por você, a ver que você está conosco. Que tudo que fazemos com o propósito de cooperar com Cristo, cooperar com a noiva, com a igreja. Amém? Tá bom? Amém. Tranquilo. Amém? Então, queridos, vamos lá. Apenas para organizar, esse desejo da gente ministrar um alimento um pouco mais robusto já estava há alguns dias ao nosso coração, e orando e falando com o pastor, apareceu essa oportunidade, surgiu um tema há uns dias atrás no nosso coração, e a ideia seria a gente ministrar em apenas um tema, uma ministração de um dia. Só que conforme a gente foi orando, buscando, estudando e pesquisando, a gente percebeu que esse tema é um tema muito, muito rico. Então, o que vamos fazer seria uma série de mensagens. A ideia é trazer para você 4 mensagens em cima de um texto, do mesmo texto. O texto que eu queria que o Espírito Santo ministrou no meu coração se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2,
versículo de número 9. O texto diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, durante 4 semanas, se assim permitir o Senhor, estaremos aqui explicando esse texto, aplicando esse texto, entendendo o que Pedro quer dizer quando nos chama de geração eleita, quando nos chama de sacerdócio real, de nação santa. O que Pedro fala, o que Pedro quer dizer, o que a Bíblia nos diz quando nos chama de povo adquirido. Então, eu queria trazer para você, o tema geral desse trabalho será a identidade. Então, esse vai ser o tema do que Deus colocou no nosso coração. Então, vamos falar sobre identidade. Quem eu sou determina os meus passos. E essa mensagem será dividida em quatro partes. Então, será uma série de mensagens em 4 partes. E hoje a ideia é a gente falar sobre a primeira parte do versículo. Mas vós sois a geração eleita. Eu quero falar com você que a Bíblia chama de geração eleita. Queridos, antes de eu falar propriamente da geração eleita, eu quero te fazer uma breve introdução da epístola de Pedro. A carta escrita por Pedro, a epístola escrita por Pedro, mostra na sua origem, nas suas características, a transformação de um homem que há pouco era inconstante, era sanguíneo. Um homem que em uma determinada noite fala: Jesus, eu vou contigo até a morte. Mas antes de raiar o dia, daquela mesma noite que ele fala isso, ele chega a negar Jesus por 3 vezes. Um homem que Jesus chama ele quando ele era pescador e depois de uma noite de fracasso, porque a Bíblia fala que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. E naquele dia Jesus o chama para ser pescador de homens. Um homem que, quando chega no capítulo 20 de João, a Bíblia fala que, capítulo 21 de João, que ele vai encontrar com Jesus na Galileia, porque chega para ele a informação que Jesus ressuscitou, e ele não vê Jesus na Galileia, e ele olha para os discípulos e fala assim: deu errado, deu ruim, esse negócio do ministério não era para mim, a minha oportunidade passou, a minha oportunidade já era. Aí Jesus aparece no capítulo 21 chamando ele de filho e chamando ele a apacentar as suas ovelhas, ou seja, a sua igreja. Então, a epístola de Pedro mostra a transformação de um homem falho em um homem cheio da autoridade, da unção, em um homem que entendeu o seu chamado e verdadeiramente viveu o chamado a serviço do rei. A carta ela é escrita no ano 60 depois de Cristo. E no ano 60, querido, até o ano 60, você precisa entender que, de certa forma, a igreja, o evangelho, o pessoal do caminho, né, como a gente era chamado, por conta dos evangelismos pessoal que a gente fazia pelos caminhos, pelas ruas, nos tempos bíblicos. Então a gente era chamado da religião do caminho. Então a gente que era conhecido como do caminho, de certa forma a gente era linkado ao judaísmo. Enquanto o cristianismo estava à vista do Império Romano como um ramo do judaísmo, ele desfrutava de certa liberdade, ele usufruía de certa liberdade. Quando chega no ano 60 depois de Cristo, a igreja começa agora a ser identificada com uma outra religião e ela começa a se destacar do judaísmo. E agora o Império Romano começa a olhar para o cristianismo e percebe que ali é uma nova religião. E não é que Roma não tivesse mais de uma religião, muito pelo contrário, eles haviam diversas religiões, diversos deuses, mas a ministração ou a inserção de uma outra religião era proibida. Então havia, vamos trazer para os dias de hoje, havia uma listinha mais ou menos das religiões que eram toleradas, se assim a gente pode dizer de maneira bem vulgar.
e o cristianismo não estava naquela lista. Então, quando percebe-se que o cristianismo é uma outra religião que sai da aba do judaísmo, aí o cristianismo começa a ser perseguido pelos imperadores. E essa perseguição faz com que muitos irmãos que antes judeus, agora aceitam a Jesus e agora cristãos, começam a temer aquela perseguição, começam a temer a morte. E esse medo da morte faz com que eles agora neguem a fé em Jesus e voltem para o judaísmo. E isso, querido, é um perigo gigantesco para a igreja do primeiro século. Isso ameaça a fé. E isso, querido, é um rumo à apostasia sem volta. Então, essa necessidade fez com que Pedro e outros líderes resolvessem tomar a frente e agora ministrar ao povo, explicando que a fé em Jesus é o único caminho para se alcançar a salvação. E é por conta disso que temos esta bela carta dentro da nossa Bíblia. Então, esse é mais ou menos o contexto político e da época em que vivia Pedro quando resolveu escrever. Pedro, nessa mesma epístola, capítulo 5, versículo 13, ele fala que a vossa co-irmã na Babilônia vos saúda. Não é que Pedro estava na Babilônia, né? Então, muitos teólogos falam que quando ele se refere à Babilônia, ele usa o termo Babilônia por conta da idolatria, mas ele está falando de Roma. Então, possivelmente, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Roma, acompanhado de João Marcos. Pedro, como pescador, não teve a educação muito bem regada como aconteceu com Paulo. Então, Pedro precisava de Marcos para ajudar ele a ministrar. Então, ele falava em aramaico e o nosso irmão Marcos traduzia para o grego e pregava a toda a multidão. Pelo menos essa é uma das vertentes que a teologia, que a história da época nos apresenta. Amém? Então, queridos, vamos para o texto. O texto começa: porque vós sois a geração eleita. O termo geração aqui no grego é legos. Legos é família, prole, agregado de muitos indivíduos de uma mesma natureza, de uma mesma espécie. Queridos, uma geração é um conjunto de pessoas que descendem de alguém, de uma mesma pessoa, de uma mesma origem, em cada um dos seus graus de filiação, né? Isso basicamente é a descendência. Quando a gente volta para o Novo Testamento e olha Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala que, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Então, em Gálatas, Paulo pega nós, os cristãos, que não nascemos de judeu, que não temos descendência judaica, e nos liga a Abraão por meio da fé. Então, por meio da fé, somos descendentes de Abraão. E essa descendência de Abraão, querido, nos configura como herdeiros da promessa. E isso faz de nós uma mesma geração, com o pai da fé. Uma mesma descendência. Então, querido, nas minhas veias não corre sangue judeu, mas pela fé, eu sou feito descendência de Abraão. Porque a Bíblia fala que Abraão também creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, geração fala de uma mesma descendência, de uma mesma linhagem. A Bíblia usa o termo eleita. Eleita é eclectus, escolhido ou eleito. O termo significa aquele que foi escolhido para ser salvo pela misericórdia divina. Aí, mais para frente, eu vou te falar da questão do eleito e o escolhido, né? O eleito é aquele que é chamado, o eleito é aquele que Deus o chama para um propósito. O eleito é aquele que Deus olha e Deus o chama para o seu propósito. Então, a Bíblia nos fala que somos a geração eleita. Somos a geração eleita. Mas, querido, essa eleição, essa bênção que Deus nos dá, ela certamente vai
causar alguns problemas, ela vai incomodar alguém. E quando eu falo que ela vai incomodar alguém, eu me refiro aos inimigos da nossa eleição, aos inimigos da nossa chamada. Porque não é o fato que Deus nos chamou que vai facilitar as coisas da nossa vida, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia nos coloca na posição de eleito, de chamado. A Bíblia nos coloca na posição de geração eleita. Mas junto com a geração, junto com a eleição que Deus nos dá, algumas dificuldades virão até a nossa vida. Vi por várias vezes uma ilustração muito comum nas redes sociais, que dizia mais ou menos assim que uma serpente seguia um vagalume, corria atrás de um vagalume, corria atrás de um vagalume, e o vagalume não entendia porque aquele negócio estava acontecendo, e ele descia, subia, ia para um canto, ia para o outro, e a serpente atrás dele. Aí uma hora ele olha para a serpente e falou assim: serpente, vamos bater um papo aqui. Cara, eu não sou gordo, eu não vou te alimentar, eu não vou matar a sua fome, eu não vou resolver o seu problema, e nem da sua cadeia alimentar eu sou. Por que você está me perseguindo? Aí a serpente fala assim: é que o teu brilho me incomoda. Então, querido, de certa forma, quando o Senhor nos chama, existe uns inimigos que precisam ser vencidos. E eu quero listar 3 inimigos que a gente precisa vencer quando a gente é chamado, quando a gente é eleito por Deus. O primeiro deles é a nossa limitação. O segundo deles é o inimigo. E o terceiro deles são homens e mulheres descrentes do nosso chamado. Quando eu falo de nossa limitação, querido, quando a gente folheia a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai estar cheia de pontos de homens, de mulheres, que foram chamados por Deus à nossa semelhança. Mas a Bíblia fala que a sua limitação, quando eles olharam para a sua fraqueza, quando eles olharam para a sua fragilidade, eles se acharam indignos do chamado de Deus sobre a sua vida. Eles se acharam incapazes do chamado de Deus sobre a vida deles. Eles olharam para si e não viram valor neles para servir a Deus. O primeiro exemplo que eu queria dar para você se encontra em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 a 12. O texto diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Olha Moisés falando para Deus. Nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado em língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, quando Moisés recebe o chamado de Deus em Êxodo 3, Moisés tem 3 períodos na vida dele: 40 anos no Egito como príncipe, 40 anos no deserto pastoreando ovelha e 40 anos cuidando das ovelhas de Deus. Então, com 80 anos de idade, Deus o chama para libertar Israel do Egito. Ele olha para o tamanho da missão, ele olha para o tamanho do trabalho, ele olha para o tamanho do chamado, a importância do que Deus entregar à sua mão, e ele fala que não conseguirá fazer. Por quê? Porque ele olhando para ele, a ele falta a eloquência. Existem algumas histórias judaicas a respeito, que fala que por conta de uma certa situação, Moisés ele era gago nas suas palavras. Então ele tinha dificuldade no falar, ele não era um homem que convencia as pessoas fáceis pela sua eloquência, e ele olhando para a sua limitação, ele se achava incapaz de guiar um povo de centenas de milhares. Então ele não tinha capacidade, olhando para si mesmo, de servir a Deus naquele chamado. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: queridão, quem é que fez o surdo, ou o mudo, ou a boca, ou o cego, ou o olho? Quem fez foi eu. Então você vai, por quê? Porque quem te chamou foi eu, e eu te direis o que hás de falar. Querido, então Moisés, se achando pequeno demais, incapacitado, Deus fala para ele que tudo quanto que ele necessitasse, Deus estaria com ele, Deus daria a ele, Deus o capacitaria a ele. Talvez que da semelhança de Moisés seja sua, talvez Deus tenha feito um chamado tremendo na sua vida, e eu creio nisso, que eu estou falando com gente que foi chamada por Deus, que tem chamado de Deus.
Eu não acredito, querido, nesse negócio que a gente é chamado para nada, que a gente parece que não tem propósito, que a gente vive no evangelho despropositalmente. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para fazer algo grande para o seu reino. Deus te chamou para ganhar vidas para o reino dele. Ah, irmão, mas eu não sei falar. Foi Deus que fez a boca. Ah, irmão, mas eu não sei como pronunciar, eu não sei explicar direito. Foi Deus que fez a boca. Então ele há de te capacitar no momento certo. O que ele precisa de você é que você se coloque à disposição para que ele te use. Mas o chamado está de pé na sua vida. Querido, a sua limitação não impede Deus de te chamar. A sua limitação não impede Deus de te escolher. Eu quero ir para outro texto, Jeremias, capítulo 1. Do versículo 4, 9. Capítulo 1, Deus aparece a Jeremias e fala: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da tua madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então eu disse: ai, Deus meu, eis que não sei falar. Mesma conversa de Moisés. Porque ainda sou um menino. Mas o Senhor disse: não diga ainda sou menino, porque a todos quanto que eu te enviar, irás. E a tudo quanto te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque estou contigo. Querido, a presença de Deus na nossa vida, a presença dele do nosso lado, a presença do Senhor seguindo os nossos passos quando a gente está debaixo da obediência do chamado dele, é tudo que a gente precisa, é a segurança que a gente necessita, é a confirmação que a gente necessita. A gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de mais ninguém além da presença de Deus. E outra coisa que a gente precisa entender: nada substitui a presença de Deus no processo de chamada. Não dá para a gente fazer a obra sem estar do lado dele. Não dá para a gente fazer a obra dele sem ele. Não dá para a gente ministrar sem a presença dele. Não dá para a gente adorar se não for para ele. Tudo que formos fazer no reino precisa da presença dele. Há uma necessidade disso. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí a Bíblia diz: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8. No capítulo 6, a Bíblia fala que foi o ano que morreu o rei Uzias. Há quem relacione o rei Uzias em um parentesco próximo de Isaías. E a Bíblia fala que na hora que o rei Uzias morre, Isaías fica meio que sentido, porque é um parente muito próximo dele, é um parente muito amigo, é muito chegado dele. Então aquela morte pega ele de surpresa. Então é o momento que ele está fragilizado, é o momento que ele está limitado, é o momento que ele se sente impotente, é o momento que ele se sente desamparado, é o momento que ele se sente sozinho. Querido, às vezes é nesse momento, às vezes é nessa situação que aparece a palavra do Senhor com o chamado de Deus para as nossas vidas. Quem sabe, querido, seja no meio dessa dor que Deus te chama. Quem sabe seja no meio dessa angústia que Ele esteja querendo te chamar. Quem sabe seja no meio da dificuldade que Ele te chama. Um certo dia, eu gosto muito de falar isso, Deus falou comigo tremendamente. Um certo dia eu estava indo para São Paulo com 2 pastores e eu tinha acabado de aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador, e aquela ânsia de pregar, de falar de Jesus, aquela coisa toda, né? E meio dividido, tinha muita coisa para fazer, sempre trabalhei com varejo é aquela correria, aquele negócio, né? Aí eu lembro que eu preocupado com isso e aquela coisa toda: Deus, como é que eu vou conseguir conciliar as duas coisas? Como é que eu vou conseguir fazer uma coisa e fazer a outra? Como é que, né? Deus, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Aí esses 2 pastores estavam conversando na frente do carro, aí não sei que assunto que saiu um do outro, e eu no banco de trás falando com Deus. Aí um falou pro outro, não sei que assunto que era, mas um falou pro outro assim: mas Deus não chama pessoas desocupadas, Deus só chama aquele que está cheio de compromisso. Porque o desocupado já não tem compromisso nem com a vida dele mesmo, muito menos cuidará da obra do Senhor. Então quando Deus chama aquele que está cheio de serviço para fazer.
Querido, naquele momento eu senti muito, mas muito que Deus falava comigo, que Deus usava aquele servo de Deus para falar comigo. E Deus era falando comigo claramente. Não interessa a quantidade de compromisso que você tem, não faz sentido essa justificativa, porque eu chamo os ocupados. Por quê? Porque quanto mais ocupado, mais esforço terá para a gente fazer a vontade de Deus. Então, a gente precisa entender, querido, que quem fala conosco é Deus. E quando Deus fala? Em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Então, naquele momento de dor de Isaías, a Bíblia fala que Isaías ele contempla a glória de Deus. E na hora que ele contempla a glória de Deus, bate nele um desespero, bate nele uma angústia, porque ele sabe que ele habita que ele é impuro e que ele habita no meio de um povo que os lábios do povo é impuro. Versículos 5 e 8, o texto fala assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala que, versículo: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E tocou a brasa na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Perceba que Deus, no texto, não está dizendo que ele não era pecador. Perceba que Deus, no texto, está dizendo que ele não era falho. Perceba que Deus, no texto, não está dizendo que ele não tinha pecado. Mas a Bíblia confirma que ele era pecador. A Bíblia confirma que ele estava num momento difícil da vida dele. A Bíblia confirma que ele era um homem de lábios impuros, a ponto de precisar Deus fazer uma expiação dos seus lábios, tocando aquela brasa santa nos seus lábios. Então Deus confirma o que Isaías estava falando, mas quando ele é purificado com aquela brasa que cai do altar, ele entende o chamado. Aí ele diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, querido, a limitação da minha situação de um pecador não me impede de desenvolver o chamado de Deus, porque eu, na minha essência, nasci pecador, mas o Senhor é aquele que nos purifica de todo o pecado. E quando Ele nos purifica de todo o pecado, nos torna santo, torna-nos santo com o propósito de anunciar a sua palavra, de obedecer o seu chamado, de seguir as suas ordenanças, de servir a Ele naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, querido, a nossa limitação física, a nossa limitação intelectual, a nossa limitação não impede Deus de exercer o chamado dele na nossa vida. Deus te chamou exatamente como você está. Mas, irmão, a minha vida não está ainda daquele jeito. Não tem problema, o Senhor te chama. Mas, irmão, eu não sei falar direito. Não tem problema, o Senhor te chama. Mas, irmão, eu sou muito novo. Não tem problema, o Senhor te chama do mesmo jeito. A chamada de Deus na tua vida está de pé. O Senhor te chamou para ser geração eleita. Você é eleito de Deus. Esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali a Bíblia fala que ele jejuou durante 40 dias e no final ele teve fome. Então o diabo se aproxima dele e diz: mas se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo já tinha identificado em Jesus a figura do Messias, a figura do Cristo. Mas ele quer usar Jesus, prender Jesus naquilo que é meramente humano, nas necessidades básicas de um homem, fazendo ele olhar apenas para as suas necessidades. Querido, as três tentações, os três temas que o diabo tenta Jesus, são os três temas que o diabo nos tenta até os dias de hoje. Na primeira delas, na necessidade física, em olhar apenas aquilo que é material, em olhar apenas aquilo que é humano. Na segunda delas, em tentar colocar Deus na posição de servo nosso. Porque no segundo momento, o diabo fala para Jesus: está escrito que Deus dará ordem aos anjos do céu e eles te segurarão e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Então Jesus
pode pular daqui para baixo que não vai acontecer nada. Tem gente que falha exatamente nesse momento, porque acha que está tão próximo de Deus, porque acha que é tão crente, porque acha que tem tanta fé, que Deus começou a ser servo dele. E agora Deus tem que atender as necessidades dele no momento que ele quer, no momento que ele exige. Então ele começa a tentar colocar Deus à prova. Deus, mas se é tu, faz tal coisa. Deus, mas se eu sou teu servo, faz tal coisa. Deus, mas se o Senhor está comigo, faz tal coisa. Querido, isso não funciona. Não é desse jeito o Evangelho. O Evangelho está debaixo de obediência. A posição de servo e Senhor está muito bem limitada no Evangelho. Ele é Senhor e eu sou servo. Então não é eu que tento a Ele, mas eu obedeço a voz dEle. No terceiro momento da tentação, o diabo fala para Jesus: mas se tu és o Filho do homem, prostra-se diante de mim, e eu vou te dar todas as riquezas do mundo, e eu vou fazer você famoso, eu vou fazer você poderoso, e você vai ser conhecido em toda a terra. Querido, até hoje o diabo tenta fazer isso na nossa vida. O diabo tenta nos confundir na nossa missão, e muitas vezes a gente, como chamado, a gente cai nesses 3 erros. A gente é tentado pelo diabo e acha que o chamado de Deus veio para trazer bem material para a nossa vida, e não veio. A bênção, eu acredito na bênção da riqueza, eu acredito na bênção financeira, eu acredito na prosperidade divina, mas não é para a gente ficar rico por meio do Evangelho. Não foi o propósito de Jesus morrer na cruz. O propósito de Jesus morto na cruz do Calvário foi a salvação. Então Jesus não veio para que a gente apenas matasse as nossas necessidades físicas. Jesus não veio para se colocar na posição de servo nosso, para que a gente o obrigue a fazer aquilo que a gente acha que ele tem que fazer. E Jesus não veio para tornar o nosso nome forte. Jesus veio para nos dar a vida e a vida eterna. Jesus veio para nos chamar, para nos eleger para o seu reino. Tentou Jesus os evangelhos inteiros. Se a gente fosse buscar passagem bíblica aqui, que ele ia ter muitas. Então eu precisei sintetizar para a gente ficar um pouco mais rápido. Amém? O terceiro inimigo da nossa chamada são homens e mulheres descrentes e muitas vezes com inveja daquilo que Deus colocou na nossa vida. Não com inveja porque o que Deus deu para mim ou o que Deus deu para você é melhor do que o que Deus deu para o irmão. Não existe esse tipo de comparação. Tem muita gente que no corpo de Cristo muitas vezes faz confusão e ele olha para um determinado chamado, para um determinado ministério e fala: não, mas o chamado que Deus me deu eu não gosto. Não gosto desse negócio não, pastor, eu queria cantar. Eu queria tocar. Não, eu queria pregar. Não, eu queria dirigir a igreja. Não, eu queria fazer tal coisa. Eu queria ser diácono, outro queria ser presbítero. E a gente começa a muitas vezes olhar para os dons e para as posições que Deus nos colocou no corpo e a gente muitas vezes não fica feliz com aquilo e a gente quer escolher alguma coisa dentro do corpo. E a gente esquece que Deus nos separou de acordo com aquilo que Deus já havia nos determinado sobre as nossas vidas, para que a gente exerça da melhor forma possível. A pior coisa que tem no mundo, querido, é uma pessoa medíocre naquilo que executa. Um profissional medíocre, ele é horrível no seu trabalho. Querido, um servo de Deus medíocre no seu ministério, ele atrapalha o reino. Ele impede que as coisas fluam. Ele impede que o chamado de Deus flua através da vida dele. Então a gente precisa entender o chamado de Deus e ter em mente que não existe chamado mais importante do que o outro. O importante é ser chamado pelo Senhor e exercer aquilo que Deus nos chamou da melhor maneira possível. Salomão, ele fala que tudo quanto que vier na nossa mão, faça com o maior das dedicações possíveis. É assim que as coisas funcionam. Dentro do reino de Deus existe uma máxima que Jesus disse que aquele que for fiel sobre o pouco, Deus o colocará sobre o muito. Isso é extremamente interessante. Por quê? Porque se no pouco eu sou infiel, como é que eu quero que Deus me chame para coisas grandes? Se no pouco eu faço de qualquer jeito, como é que eu quero que Deus me chame para fazer as coisas grandes? Se aquilo que Deus me chamou, eu não atribuo importância e eu faço de qualquer jeito, como é que eu quero que Deus me chame para algo que eu atribuo ser importante? Não é assim que as coisas funcionam, querido. Sim, de baixo para cima. Não dá, né? Eu tenho dois textos bíblicos para falar para vocês sobre essa questão do chamado de homens descrentes. O primeiro se encontra em Números, capítulo 17,
Números capítulo 17, eu acho que eu não vou ler o texto, eu vou só explicar para você, para a gente ganhar tempo, querido. Números capítulo 17, havia uma tristeza dentro do coração de Arão. Por quê? Porque o povo se reuniu e falou assim, Moisés, Arão só está onde está porque é teu irmão. Se não fosse seu irmão, queridão, sinto muito. Deus não tinha chamado ele não, hein? Eu estou achando que só está aí porque é teu irmão. Aquilo chega no coração de Arão, Arão fica triste, fica desgostoso. Aí no capítulo 17 Deus fala para Moisés, chama os príncipes de todo o povo, manda cada um deles trazer uma vara, o seu cajado, conforme a sua tribo. Então a tribo de Judá, o principal da tribo traz o seu cajado representando a de Judá. A de Levi, quem vai trazer é Arão, porque Arão é descendente da tribo de Levi. E assim todo mundo vai trazer sua vara. Então trouxeram 12 cajados, 12 varas secas. A Bíblia fala que mandaram colocar diante da arca, colocou diante da arca aquela vara seca. E a Bíblia fala que quando foi no amanhecer do dia, no dia seguinte, na hora que eles entram dentro do tabernáculo e eles vão pegar os seus cajados, o cajado de Arão, que também era uma vara seca, tinha dado flores, tinha dado frutos e tinha florescido. Um cajado seco tinha florescido de uma noite para outra, a ponto de dar frutos. Querido, isso... a intenção de Deus era provar para todo mundo que Deus havia chamado Arão para o ministério, que Deus havia separado Arão para o ministério. E qual que é o interessante que eu aprendo com esse texto, que Deus falou muito comigo nesse texto, que o chamado, ele exerce a mesma condição, ninguém é chamado porque é melhor. Você precisa colocar muito isso na sua cabeça. Ninguém é chamado porque é melhor, ninguém é chamado porque é mais importante, ninguém é chamado porque é mais poderoso, ninguém é chamado porque fala mais bonitinho, ninguém é chamado porque é apenas filho de obreiro. Não funciona desse jeito, querido. Cada um tem o seu chamado individual e todo mundo é chamado em um mesmo patamar, em uma mesma situação, em um mesmo momento. Então todos possuem a mesma vara seca. Está em todo mundo isso. Mas aqueles que obedecem o chamado de Deus, aqueles que ficam firmes no chamado que Deus faz sobre a vida dele e busca trabalhar aquele chamado de maneira dedicada, querido, a vara desse floresce. Então quando a pessoa é chamado, ele obedece o chamado de Deus e ele faz com dedicação aquilo que Deus o chamou para fazer, por mais simples que seja, ele se destaca. Então aquele que limpa a igreja como ninguém. Aquele que canta, canta como ninguém. Aquele que prega, prega como ninguém. Aquele que serve ceia como ninguém. Aquele que visita, visita como ninguém. Aquele que aconselha, aconselha como ninguém. Por quê? Porque ele descobriu o chamado do Senhor e se dedicou para fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Então, o possível ele fez e o impossível Deus fez em favor dele. E por isso o milagre da frutificação. A gente não frutifica porque Deus gosta só mais de mim do que do irmão. Ah, irmão, você dá fruto porque Deus gosta mais de você do que de mim. Conversa fiada, querido. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar no reino. Você frutifica quando você executa o trabalho, o chamado que Deus te deu, com dedicação, com preparação. Quando você faz aquilo de coração, quando você faz aquilo preparado, quando você busca se preparar para fazer, para executar o chamado de Deus, querido, é impossível que não dê fruto o seu chamado. É impossível que não funcione, é impossível que não haja poder de Deus, é impossível que Deus não haja por meio desse seu trabalho. Não tem como. Outro texto que fala muito comigo sobre essa questão da inveja é de Números capítulo 12. Números capítulo 12, a Bíblia fala que Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, estão meio bloqueados com Moisés por conta do relacionamento do Moisés com a mulher cuxita. E no versículo 2 eles chegam um para o outro, só está Miriam e Arão conversando. E eles começam dizendo assim, mas se Moisés está pensando que é quem? Está achando que Deus só fala por meio dele? Está achando que Deus só se manifesta através dele? Nós também somos profeta. Está pensando o que, Moisés? E Moisés não sabia de nada. Né? Aí o texto fala assim, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três saí para a tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da congregação. E chamou a Arão e a Miriam. E ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu
o Senhor em visão, a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o teu servo, contra Moisés. Querido, basicamente Arão e Miriam tá falando mal de Moisés entre os dois. Aí Deus chama Moisés e falou assim: chama os três, eu quero conversar com os três. Arão e Miriam sobem para a tenda da congregação de boa, tranquilinho, sossegadinho. Na hora que chega lá, a Bíblia fala que a presença de Deus desce uma coluna e se coloca na frente do tabernáculo ali, na frente é tabernáculo, não era templo ainda. Na hora que se coloca na frente, aí Deus fala para ele assim: rapaz, se tiver profeta no meio de vocês, eu vou falar com ele por meio de sonho, mas com Moisés o negócio é diferente. Com Moisés, aleluia, o negócio é diferente. Por quê? Porque ele é fiel na minha casa. Porque ele é fiel no chamado que eu dei a ele. Porque ele é fiel naquilo que eu chamei. Então, querido, do nosso chamado, do meu chamado, do seu chamado, alguns irão duvidar. É a coisa mais natural do mundo. Alguns vão desacreditar. É natural. Alguns vão falar que não, você não foi chamado para aquilo, não, isso aí é sonho seu, não, isso aí é conversa sua, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas presta muita atenção, querido. É comum você ouvir isso, mas somente você sabe aquilo que Deus te chamou para fazer. Então dê o seu melhor, faça com dedicação, se prepare. Se for para pregar, busque conhecimento, estude, se aprofunde nas escrituras, leia. Se for para louvar, se prepare, ensaie, treine, se prepare, estude. Querido, para o que Deus te chamou, faça com todas as suas forças, faça com o melhor que você puder, porque quando você começar a fazer desse jeito, todas as vezes que alguém se levantar para murmurar do seu chamado, para reclamar da sua vocação, para desafiar o que Deus colocou na tua vida, Deus mostrará que você foi chamado por Ele, para servir a Ele, para louvor do nome dEle, para exaltar a glória dEle. Não nossa, não sua, não a do irmão que está reclamando. Então a gente não pode, querido, no desenvolver do nosso chamado, cair na besteira de tentar provar para os outros o nosso chamado. Porque isso foi a tentação do diabo para com Jesus. A gente não pode, querido, cair na besteira de querer sair desesperado, se defender diante dos outros. Você não precisa disso. Se tu foi chamado por Deus, fica tranquilo. Deus é a sua defesa. Deus é o seu argumento. Aleluia. É Deus que vai sair em defesa do seu ministério. Você precisa acreditar nisso, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu acredito, primeiro, que você foi chamado. Segundo, que 3 inimigos se levantarão contra o seu chamado. O primeiro inimigo, as suas limitações. O segundo inimigo, o diabo. O terceiro inimigo, pessoas descrentes do teu chamado. E agora eu quero chegar na terceira parte, querido, dessa mensagem de hoje. Por que eu? Eu já fiz essa pergunta para Deus? Eu já fiz algumas vezes, mas Deus, por que eu, Deus? Tanta gente melhor. Deus, capacitada, preparada. Pronto. Querido, se você está comigo aí, dá uma glória a Deus aí no comentário, só para me ver que você está aqui comigo. Só para me ver que você não dormiu aí não. Dá uma glória a Deus aí com a gente. Por que eu? Pregador, por que Deus me chamou a mim e não chamou uma pessoa melhor do que eu? Pregador, por que Deus fez isso comigo? Porque Deus me escolheu. Tem um irmão que fala, e eu compartilho da palavra, da frase, que fala que se fosse Deus, ele não teria escolhido ele mesmo. Porque ele sabe o local miserável que Deus o encontrou. Então, querido, por que Deus te chamou? Por que Deus me chamou? Por que Deus escolheu a mim? Por que Deus escolheu a você? Por que Deus escolheu a nós como igreja?
Eu quero te dar pelo menos 2 motivos. Primeiro deles, para provar que Ele te ama. Basicamente, primeiro motivo do porquê Deus escolheu a você, sabendo das suas limitações, sabendo das suas fraquezas, sabendo dos seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, vendo você ainda em pecado, vendo você ainda em falha, vendo você no lamaçal do pecado que você se encontrava, ou que você se encontra, mesmo assim, o Senhor chamou você, mesmo assim, o Senhor te chama, mesmo assim, Ele te amou e te chamou para o seu reino. Segundo, para que a glória seja atribuída unicamente ao nome dele, não ao nosso. Existem 2 textos que eu queria lembrar a você. O primeiro, eu não lembro o capítulo e versículo agora direito, porque o Espírito Santo me fala agora, me lembra agora desse texto, mas fala de Gideão. Quando Gideão faz a primeira chamada para lutar contra os midianitas, chegaram-se a ele uma multidão gigantesca. Mas uma multidão gigantesca. Aí Deus começou a fazer testes. No primeiro teste, Deus falava para Gideão: Gideão, você vai no meio do povo e vai gritar: quem for covarde e medroso, vai embora. Mais da metade foi embora. Aí no segundo teste, ele levou todo mundo na beira do rio e mandou tomar água. Aquele que caísse de boca na água, bebesse a água do rio, esse devia ir embora. Aquele que pegasse a água com a mão, trouxesse até a boca e bebesse sem se distrair, sem perder o foco, esse seria o escolhido de Deus. Isso aqui tem uma linguagem tremenda nesse texto, né? Porque aquele... Jesus... Aquele que cai de cara no rio e vai tomar água, querido, ele está colocando a sua necessidade naquele momento acima do risco que ele está correndo. Então, é muito parecido com um camarada imprudente, com aquele camarada que quer fazer as coisas de improviso, quer fazer as coisas de qualquer jeito, quer fazer as coisas, né? É muito semelhante à figura de Esaú, que vendeu sua primogenitura por conta de um guisado de lentilha, porque na cabeça dele ele ia morrer de fome. Então, é aquele senso de imediatismo que nos afasta da presença de Deus. Mas aquele que chega no rio, mesmo com sede, pega da água, leva até a boca, querido, ele sabe da sua necessidade, mas ele não coloca a sua necessidade à frente do risco que ele está. Então é o cara que vigia, que faz as coisas de maneira prudente, que faz as coisas, ainda que alguns pensem que é um pouco mais devagar, mas ele está fazendo as coisas prudentemente. E a Bíblia fala que esses o Senhor separou para Gideão. Então, querido, de milhares de pessoas, sobraram 300 homens para lutar contra uma infinidade de homens midianitas. Na hora que Gideão olha aquele exército da primeira vez, ele fala assim: agora vai, estourei de norte, que nem diz por aí, né? Vou acabar com os midianitas. Na hora que o povo foi embora, ficou só 300, você já olha para Deus e fala assim: misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós, porque o Senhor fez isso, Deus. Aí Deus fala para ele assim: é para que quando vocês vencerem midianita, a glória não fique para o nome de vocês, mas saiba que eu guerreio por vocês. Então, querido, às vezes acontece nesse formato. Porque Deus te chamou? Para que a glória seja dada ao nome dele. Olha que texto lindo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Querido, quando Paulo escreve isso aqui para Coríntios, ele está falando para a igreja de Coríntios: irmão, dá uma olhada aí para os bancos da igreja. Dá uma olhada aí para o púlpito. O governador está aí? Não. Herodes. Pilatos está. Está não. Nero. Então vejam, queridos, não são muitos os poderosos, os nobres, nem os sábios segundo a carne que são chamados. Basicamente, Paulo está dizendo, querido, perceba que muitos dos que são chamados são os pobres. Muitos dos que são chamados são os oprimidos. Muitos dos que são chamados são os escravos. Muitos dos que são chamados são aqueles que naturalmente são imerecedores do chamado de Deus. E por que Deus fez assim? O texto fala: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes.
Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, porque Deus escolheu a mim, sabendo das minhas limitações, para mostrar que a glória do chamado é dele, para mostrar que a glória do ministério vem dele, para mostrar que a unção que o qual a gente fala vem dele, a sabedoria vem dele, tudo vem dele. Tu já pensou se só os poderosos fossem chamados? Imagina os pobres, imagina nós, os pequenos, imagina os pecadores. Jesus, quando andava no meio dos seus discípulos, Jesus enfrentava um grande dilema, porque no tempo de Jesus, nenhum fariseu, nenhum mestre da lei que se preze sentava-se com pecadores. E Jesus sentava com mulheres que vendiam a sua vida por sexo. A Bíblia fala que prostitutas que lavavam os pés de Jesus. A Bíblia fala que Jesus andava com pessoas que eram tidas como ladrões e que verdadeiramente roubavam. A Bíblia fala de Jesus passando a noite na casa de Zaqueu. A Bíblia fala de Jesus jantando, almoçando na casa de Mateus, o publicano, aquele que cobrava imposto. Então, querido, quando o povo olhava para Jesus, quando os doutores da lei olhavam para Jesus, eles escandalizavam de Jesus. A Bíblia fala de Jesus voltando de Jerusalém para a Galiléia, passando por Samaria. E nenhum mestre da lei que se preze passava por Samaria. E a Bíblia fala que ele vai lá para conversar com uma mulher que está com um problema terrível na sua vida, um problema de pecado. E a Bíblia fala que Jesus assenta no poço e espera ela vir para falar com ela. E por que Jesus chamou nós? Aí um dia, Jesus sentado na mesa, aí os fariseus murmuram no seu coração: rapaz, mas se esse Jesus fosse bom mesmo, ele ia saber com quem que ele está sentado. Aí os fariseus olham para Jesus, aí Jesus olha para o fariseu e fala assim: não são os sãos, os curados, os bons que precisam de médico, mas eu vim para salvar as ovelhas que estavam desviadas de Israel. Então Jesus se manifestou para nós, os pobres, os fracos, os pecadores. Foi por você, foi por mim, foi por nós que Jesus se manifestou. Então, querido, por que eu? Primeiro, para provar que te ama. Segundo, para que toda a glória e todo o louvor seja sempre atribuído ao nome dele. Eu queria te falar agora sobre o chamado universal versus o grupo de escolhidos. A Bíblia fala que todos foram chamados, isso é verdade. E quando a Bíblia fala que todos são chamados, a Bíblia não especifica a área de atuação, todos são chamados. Vou dar um exemplo para você. Daniel era príncipe, foi chamado por Deus. A Bíblia fala que Amós era boiadeiro, foi chamado por Deus. A Bíblia fala que Eliseu era pecuarista, foi chamado por Deus. Jeremias, sacerdote, foi chamado por Deus. Pedro, pescador, foi chamado por Deus. Mateus, cobrador de imposto, foi chamado por Deus. Paulo, fariseu, foi chamado por Deus. Então Deus chamou a todos em as suas mais variáveis funções, ministérios, trabalho, formação, origem. Só que tem um negócio interessante, querido. Jesus deixa claro que a nossa chamada no reino de Deus é pela graça. E a graça vem dele, não vem de nós. E está disponível a toda a humanidade. Mas a eleição está vinculada à resposta que eu dou diante do chamado. Deus me chamou? Chamou. Deus chamou a minha família? Chamou. Deus chamou o meu vizinho? Tem chamado na vida do seu vizinho. Deus chamou o meu chefe no emprego? Deus tem chamado na vida dele. Mas e por que nem todo mundo serve a Deus? Porque só alguns são escolhidos. Porque os escolhidos são configurados, são determinados pela resposta que dão diante do chamado. Então, eu fui chamado, mas para mim ser escolhido, eu preciso dizer sim ao chamado. Existe uma parábola que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante
a um homem que descobre em determinado terreno um grande tesouro. Então ele vai, ele negocia, ele vende tudo quanto que ele tem, ele pega aquele dinheiro e compra aquele terreno. Por quê? Porque naquele terreno está o tesouro que vai mudar a vida dele. Assim é o Evangelho. Enquanto a gente não descobre o reino de Deus, querido, tudo para a gente parece ter o mesmo valor, ou os valores são diferentes. Quando a gente descobre o reino de Deus, a gente pega aquilo que a gente acha que tem valor e a gente negocia. Para quê? Para que a gente consiga comprar. Comprar o quê? A oportunidade de responder positivamente ao chamado de Deus. Então eu abro mão de algumas coisas. Por quê? Porque eu preciso pagar o preço da escolha. Não é que eu preciso pagar o preço pelo meu sangue, não, querido. Jesus já pagou o preço pela sua vida, Jesus já pagou o preço pela sua salvação. Mas o preço do chamado é dizer sim à escolha de Deus sobre a sua vida. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois a geração, ou seja, descendentes pela fé, eleita, ou seja, escolhidos. E para me ser escolhido, eu preciso vincular a minha resposta a Deus. Eu preciso abrir mão do meu velho eu. Eu preciso abrir mão da minha velha criatura. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso aceitar Ele como o único e verdadeiro Salvador e seguir a Ele no seu reino, para que eu possa ser escolhido dentro do seu chamado. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar contigo. Amém? Estaremos aqui na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, para continuar falando desse texto semana que vem. O tema será: somos o sacerdócio real. Perceba que Pedro não fala sacerdote, fala sacerdócio. Muito. Então, você quer entender a diferença de sacerdote para o sacerdócio? Terça-feira que vem. Amém? Amém. Irmãos, Deus abençoe você que participou aí. Eu sei que ela vai alcançar outras pessoas. Mas eu queria só ler um versículo aqui para a gente orar por você, né? Nós somos a geração eleita, eleito, escolhido por Deus. Eu queria ler com você Crônicas, 2 Crônicas 7,14, que ele fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Jesus. Olha que coisa boa. Então, quem é eleito tem essa oportunidade de mudar a situação. O que o Senhor quer dizer com esse versículo aqui? Você que está desesperado, você que está com problema, né? Algumas pessoas estão internadas, algumas pessoas estão desesperadas, está cheio de problema, não consegue dormir, talvez não consegue trabalhar direito, e você é crente, você é um cristão, mas ele está dizendo aqui: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar quer dizer se jogar na presença do Senhor, dizer que só Ele pode mudar na sua vida aí, né? Se converter dos seus maus caminhos. Mas eu sou crente, que caminho que eu tenho que converter? A gente fazer uma análise na nossa vida, a gente vai ter sempre alguma coisa para se converter, como eleito de Deus também, né? Então, e Ele vai ouvir você, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra, quer dizer, sarar a sua casa, sarar a sua família, sarar o seu negócio, sarar um monte de coisa na sua vida que não está certo aí. Então ele quer dizer assim: olha, por mais ruim que esteja, não importa a situação, esteja a sua vida, eu vou voltar a agir, eu vou voltar a fazer alguma coisa. Você vai poder voltar a ser uma pessoa boa e feliz e abençoada diante de Deus, né? Então nessa oração eu queria orar pela irmã do pastor Rogério. Eu não lembro o nome dela. Você lembra o nome dela? Não lembro, é Rosângela, não lembro o nome. Não lembro o nome agora. A irmã do pastor Rogério que está internada, né? O vizinho meu que faleceu também, o pai dele hoje, a Rutinha que perdeu a sua mãe. Então muitas pessoas estão cheias de problemas, cheias de dor, cheias de tristeza, né?
mas é eleita, tem Jesus no coração e Ele vai confortar e vai continuar abençoando a sua vida aí, né? Amém? Pode orar e terminar, Sr. Maciel. Amém. Queridos, eu queria mandar um abraço especial para a nossa congregação aqui do HPAMA. Irmãos, é um prazer ter os irmãos aqui conosco. Nossa irmã Cíntia, nosso irmão Felipe, nossa irmã Cristina, nossa irmã Cirlei, nosso irmão Danilo, nossa irmã Célia, nossa irmã Miriam, nosso irmão Zicleide, nossa irmã Rose, nossa irmã Giovana, o Anderson, a Mariana, nossa irmã Belle, com seu marido, com a sua filha linda, nosso irmão Pastor Rogério, nosso irmão Sueli, Pastor Sebastião, né, pastor presidente ali de Franco da Rocha, Francisco Morato, que Deus abençoe, pastor Sebastião, é uma honra tê-lo aqui conosco, que Deus possa abençoar poderosamente o seu ministério e toda a igreja do irmão, amém? Querido, se eu não falei o teu nome, me perdoe, fica triste não, semana que vem você coloca seu comentário aqui que eu falo seu nome aqui, é um prazer tê-lo conosco, amém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida essa noite, amém? Hoje falamos um pouquinho mais, então hoje foi um pouco mais, estendeu um pouco mais, mas a ideia é que essas lives tenham aí 40, 45 minutos no máximo, amém? Então as próximas a gente vai dar uma corrida para ser mais rápido. Então, próxima terça-feira, às 9 horas da noite, você tem um encontro aqui conosco. Eu te espero, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, obrigado. Sim. Eu te louvo pela vida de cada ouvinte, pela vida de cada irmão, papai, que está nos ouvindo. Senhor, eu quero orar, meu Deus, para que o Senhor traga consolo à vida daquele que perdeu um ente querido hoje. A nossa irmã Ritinha, a nossa irmã Cidinha, papai, que partiu para a glória, Senhor. Nossa irmã Ruth, meu Deus. Senhor, a toda a família da tua serva, Deus, que haja consolo. Senhor, ao vizinho do pastor Aparecido, Senhor, e a outros milhares de pessoas, papai, Brasil afora, que perderam o seu ente querido hoje. Senhor, que a semelhança de Isaías, papai, o Senhor possa se revelar a eles essa noite. O Senhor possa mostrar a sua graça a eles essa noite. Senhor, abençoe, Deus, a irmã, papai, do pastor Rogério, Deus, que está internada. Senhor, visita ela, papai, no hospital. A mãe, papai, do presbítero Paulo. Senhor, opera sobre a vida dela, Jesus, eu lhe peço. Alcança ela, meu Deus, salva ela, Jesus. Senhor, visita, Deus, a nossa igreja, o HPAMA, Senhor. Abençoe, papai, a nossa congregação, abençoe os nossos irmãos, abençoe aqueles que ouviram a live, aqueles que não puderam ouvir agora, mas certamente ouvirão depois. Senhor, opera, meu Deus, sobre a nossa congregação. Abençoe a vida dos irmãos, papai, que entraram, que viram, os que ficaram até o fim, papai. Senhor, aqueles que não ficaram até o fim, Deus, o Senhor o sabe, mas que o Senhor possa abençoar eles. Senhor, que haja misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nos capacita, para que o melhor possa ser dado ao Senhor, é o que nós lhe pedimos. Fala conosco, fala através de nós, fala ao teu povo, porque nós carecemos de ouvir o Senhor. Senhor, é o que eu lhe peço. Espere-nos em paz, dá-nos uma noite de descanso, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Coloque tua mão na posição de bênção, querido. A palavra de Deus diz que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Está encerrado. Um forte abraço. Amém, Jesus. Que Deus possa, aleluia, abençoar a sua vida. Até terça-feira, não perca. Convide mais um. Aleluia.